essa reunião é a primeira de muitas, né, que acontecerão sobre o nosso livro, Tratado de Leitura Dinâmica. E que você já está por aí, Diego? Boa O noite, pessoal professor. está Tudo bem? se conectando. E o objetivo dessa reunião, que é semanal, a princípio... Olá, Dimas, primeira reunião, hein? Iron. Então, o objetivo dessa reunião é ler e estudar o livro Tratado de Leitura Dinâmica. Então, é um curso, né? Na verdade, o nome é de um livro, o nome é Tratado de Leitura Dinâmica, mas eu não sei se vocês já têm o costume, o termo é antigo, né? Então, quando o livro vem com o nome Tratado, significa que ele pretende esgotar o assunto, né? Então, se refere a um conteúdo mais aprofundado sobre aquela matéria. Geralmente, um tratado tem até mais de um volume. Então, boa noite a todos, né? Vi aí o Túlio, a Iron, o Dimas, Diego, né? Rocha, o pessoal tá se acomodando. Então, eu enviei para vocês, né? Como é que é a dinâmica desse trabalho, né? Eu enviei o primeiro capítulo, tá? Então, vocês têm acesso ao material em PDF. Então, eu primeiro mando o capítulo no grupo, é um grupo privado, só para quem adquiriu o livro na pré-venda, por um valor simbólico, R$ 150 é só o custo do material. Então, são 40 pessoas que podem ou que poderão adquirir, né? Já temos 32 que adquiriram. E eu abri essa aula hoje para todos. Todos têm o acesso gratuito a essa primeira aula, né? Então, eu sugiro que todos, né, mantenham os microfones desativados, a não ser que você queira falar, você pode apertar a mãozinha ou simplesmente abrir o microfone e falar, tá? Então, toda semana nós vamos estudar a parte teórica e prática do livro. E eu diria que é só não o maior em termos de quantidade de páginas, mas também o mais completo conteúdo. Então, não sei se vocês viram, eu pedi para alterar o capítulo 1, que está no formato livro, e mandei para vocês em formato A4. Todo mundo viu isso lá, pessoal? Né? Então, no formato A4 é mais fácil para usar na tela do computador, no tablet, né? É mais fácil se você quiser imprimir. Então, isso tudo te ajuda, certo? Então, para quem vai assistir esse vídeo aqui depois, nós vamos estudar a leitura dinâmica. É o que eu falo há 35 anos. Só que nós vamos estudar, né, sendo orientado por um livro, né, que já está escrito, porém está sendo editado. Então, eu já coloquei lá no grupo até o capítulo 4. Então, nós vamos estudar o capítulo 1 agora, hoje, e você vai continuar treinando as técnicas durante a semana. Na semana que vem, a gente estuda o capítulo 2, e assim por diante. É claro que a produção dos capítulos será mais rápida do que a das aulas. Assim que eu concluir, né, a edição nos mínimos detalhes, a gente faz a primeira tiragem, né, a primeira edição, serão 500 volumes apenas, e aí você recebe autografado no seu endereço, ok? Então, alguma pergunta sobre a metodologia que nós vamos adotar? Vocês, como é que será feito esse estudo do livro? Se alguém quiser aproveitar, a gente já vai abrir o capítulo e começar a estudar. Então, entendam, né? Com uma taxa simbólica apenas do custo do material, você tem acesso a um grupo no WhatsApp, um plantão de dúvida, né, que funciona de segunda a segunda. Você tem acesso aos capítulos em primeira mão, antes do livro ser publicado, e depois ainda recebe o material prontinho, encadernado, capa dura, costurado, mais de 500 páginas em papel pardo, aquele papelzinho mais grosso, tá?
Se não tiver perguntas, a gente já começa o estudo do capítulo. Ok até aí? Então, vamos abrir, né? Vamos abrir o capítulo 1, e aí eu vou pedir para alguém, eu fiz com o Túlio, né? Essa aula particular. É possível também fazer o estudo individualizado. Então, eu abri, né, a minha agenda para fazer o estudo do livro de forma individual também, capítulo a capítulo. Aí, nesse caso, a pessoa paga ali uma taxa mensal, também recebe o livro e o certificado no final do treinamento. E é diferente, né, Túlio? Você que fez essa primeira aula. Oi, professor, é bem diferente, sim, né? Eu percebi que a gente pode adentrar muito mais no campo do assunto, né? Sem Então, eu dúvida. achei que foi muito válido. Então, assim, na verdade, o treinamento do livro, ele permite que a gente, né, claro, entre nos detalhes, coisa que não dá para fazer numa mentoria de instrução, tem que ser prático, são 10 sessões. Então, nessa não, nessa a gente tem que pegar pedacinho por pedacinho, detalhe por detalhe, e aprofundar. Então, a prioridade é para o grupo. Tem um grupo chamado Tratado de Leitura Dinâmica. Somente essa vez, essa semana, é que eu abri para o grupo de aula comum, né? Que geralmente é no sábado às 19h. Né? Então, tendo um quórum de pelo menos 10 nomes na lista, sábado novamente teremos também aula às 19h, só que aí, no caso, utiliza os 5 cadernos de exercícios, que são os livros convencionais, tá? Eu vou pedir para alguém aí, já que está com o capítulo 1 aberto, ler o primeiro parágrafo para a gente. Quem é que levanta a mãozinha aí? Não sei se vocês viram, tem uma mãozinha aqui embaixo, né? Você clica e fala assim, eu leio aqui esse primeiro parágrafo. Pode ir lá, Diego, por favor. O ganho da velocidade começa com a inserção de exercícios de ritmização com o metrônomo e a percepção de palavras de forma integral, ou a mudança da leitura silábica para a compreensão e a identificação do símbolo num todo, como se a palavra em português fosse um ideograma em japonês ou algumas línguas orientais. Tá, então, o primeiro capítulo, entendam também que existe uma introdução que ainda não está pronta, né? Na introdução eu vou falar do metrônomo, eu vou falar de nutrição cerebral, eu vou falar de movimento dos olhos, eu vou falar de hiperventilação. Então, esses capítulos já são capítulos técnicos, com exercícios, né? Então, esse primeiro capítulo vai falar sobre o ganho de velocidade, ritmo e percepção integral. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é a importância do metrônomo. Nós vamos ter na introdução um item só sobre o metrônomo. Eu acredito que todos aqui têm o metrônomo, talvez ainda não o Dimas, né? E o Diego, que estão aqui pela primeira vez. Você tem, Airon, também, não tem? O Airon está com a telinha congelada ali. Sim, Tá, professor, quem tem. usa o metrônomo, no final da aula eu vou deixar no grupo o link para você baixar. O que é importante entender do metrônomo? Você tem que colocar ele em 1/1, certo? E aí ele tem uma roleta progressiva que você acelera ou diminui de acordo com a sua necessidade. Tá? Então, aqui está falando que a leitura dinâmica começa com a inserção de exercícios ritmados. Então, é necessário que você ponha, né, ritmo na leitura. E quem diria aí, me explica, por que que eu preciso ritmar a minha leitura? Por quê? O pessoal aí que já está com 4, 5, 10 semanas sabe isso aí de cor e salteado, né? Qual a importância de dar ritmo à leitura? Seja bem-vindo, Maurício. O senhor Aguinildo sabe isso aí, o Túlio já dá aula desse assunto. O Maurício também é muito bom na teoria.
Daniel nem se fala, né? Já está aí quase querendo chegar às 2.000 palavras, né? Que lê mais de 1.000 aqui, ó. Túlio, Dona Tessilina, Raul já está na beirada, né? O Jance melhorou muito, né? Já chegou em 700 palavras. Seu Aguinildo, eu não lembro quanto deu o último teste dele. Raul também deu um tempinho aí por questões de saúde, mas também é um excelente aluno. Pessoal, sobre ritmo, Daniel, me ajuda aí. Para mim, a importância de manter... Começa com a ritmização. A importância de manter a frequência, né, a cadência da leitura, né? Então, você não coloca nem muito rápido e nem coloca abaixo. Então, sempre forçando um pouco, né? Sempre se desafiando um pouco, então, para a leitura te proporcionar essa evolução. Exatamente. Tá? Então, tem que ter um padrão de produtividade. A maioria começa a ler numa velocidade, mantém um pouquinho e vai caindo. Depois de 1 hora de leitura, você está só rabiscando o papel e olhando para o teto. É ou não é? Então, a leitura dinâmica começa com a inserção do ritmo. Você tem que começar a ler na mesma velocidade que você termina. Então, para ler um livro em 1 hora, se eu leio 1.000 palavras por minuto, eu tenho que começar com 1.000, continuar com 1.000 e fechar com 1.000 palavras. E só o metrônomo é que pode lhe dar isso. Tá? Esse mesmo padrão, essa cadência produtiva de velocidade que o Daniel colocou. Tá? E essa ritmização, né, utilizando os exercícios desse capítulo, vai te permitir enxergar os símbolos, ou seja, ler português como se fosse o japonês, ou o mandarim, o coreano, e várias outras línguas orientais. Então, por que, Aguinildo, que é possível ler português como se fosse japonês, ou qual que é a diferença de uma coisa para outra? Acredito que a velocidade, Nós estamos falando de símbolos, certo? de símbolos, Ler palavras como se fossem símbolos. Porque você aumenta a sua percepção, aumenta a velocidade, você tem a percepção mais abrangente do todo. Certo, a gente tem uma abrangência do todo. E eu treinando esses exercícios desse capítulo, né, eu coloquei aqui que você muda a tua percepção, né? Você sai de uma leitura silábica e passa a enxergar o símbolo como um todo. Quem me ajuda aí lendo o parágrafo número 2? Eu posso ler? Por favor. Deixa eu abrir logo aqui. Parágrafo 2. As crianças geralmente têm esse talento da percepção integral. Quando ainda não alfabetizadas, eles conseguem ler determinadas logomarcas espontaneamente, mesmo que não levadas a fazer isso, por questionamento natural. Elas simplesmente apontam e falam o significado. Então, eu quero mostrar com esse parágrafo aí que não é uma técnica inventada. Ou seja, entender uma palavra inteira, né? Assim como uma criança, quando está né, se transportando, né, se locomovendo, andando, sei lá de que forma, ela enxerga determinadas marcas e espontaneamente fala. Então, quem tem filho ou neto, ou convive com criança pequena, sabe que elas fazem isso, mesmo que você não aponte, né? Mesmo que você não... Larissa tem aí, não sei se ela já fala, né, Larissa, sua pequenininha ali, mesmo que se você apontar e disser assim, ó, você me fala pro papai aqui, ou pro titio aqui, que palavra é aquela? Né? Mesmo que você não direcione, ela espontaneamente fala. Ou seja, a percepção integral, Maurício, ela é uma dominância natural. Ou seja, não veio uma pessoa, quem criou a leitura dinâmica foi a Evelyn, mas já existiam precursores da leitura dinâmica, tanto que a Evelyn aprendeu leitura dinâmica com o Roosevelt. Você sabia disso, Iron? Foi com o Roosevelt, né? Roosevelt, ele lia todo dia antes do almoço 3 livros para abrir o apetite, né? Tem gente que, se tiver que ler 3 livros antes do almoço, nem almoça com raiva.
Ele fica tão chateado com a proposta, né, que perde até o apetite, né? Então, ele fazia isso. E uma certa vez ela entregou para ele uma redação, ela era aluna de Roosevelt, e ele só olhou e deu a nota. E não foi uma boa nota, tá? E aí ela, indignada, foi lá tirar satisfação, e ele ainda comentou a redação dela. Né? Falou assim, ó, Evelyn, eu não tinha como lhe dar uma nota maior, porque você não foi bom nesse contexto. Né? Você errou nesse posicionamento aqui. Ou seja, ele ainda lembrava, né, o motivo e onde ela errou da nota que ele deu para a Evelyn. Então, na verdade, a Evelyn ela não criou uma técnica para ler palavras inteiras. Ela só percebeu no Roosevelt. Assim como o filósofo alemão, né, dona Tesselina, que tinha aí mais de 80 anos, ele dizia o seguinte, há 80 anos eu me dedico à leitura, como a senhora fez lá no podcast, né? Lê muito, faz fisioterapia, né? Faz yoga, faz meditação, faz tudo que tem direito, né? Então, dona Tesselina, para quem não sabe, vai completar os 87, né? E aí ele falou, 80 anos me dedico. E para mim é mais difícil virar a página do que ler. Se eu não tiver tempo para ler, dizia Goethe, né? Eu fico sem comer, mas nunca sem a minha leitura diária. Porque se eu me alimento, se eu como, né, alimento o corpo, mas se eu deixo de ler, é a minha mente que fica com fome. Então, ele tinha dificuldade para virar a página. Santo Agostinho lia tão rápido que ele conseguia ler mesmo sem olhar. Isso era um transe que ele tinha e ficava virando a página, ele conseguia, né, numa transcrição visual, ou seja, ele conseguia, por uma percepção sinestésica periférica, isso é parapsicologia, saber o conteúdo do livro. Mas o que eu quero mostrar aqui com esse capítulo aqui, que até mesmo as crianças conseguem fazer isso. Qualquer pessoa consegue sair de uma leitura silábica para uma leitura integral. Quem me ajuda a ler o parágrafo 3? Eu leio aqui. Por favor. Louis Émile Javal, 1839 a 1907, oftalmologista francês do século passado, descobriu que fazemos saltos oculares ao ler as linhas e palavras de um texto, gravando através de uma câmera atrás da página do livro. Quanto mais limitado for a percepção, mais saltos se faz na leitura da página e, consequentemente, maior o tempo necessário para a finalização da mesma, aumentando, inclusive, o nível de dispersão. Aliás, aumentando, inclusive, o nível de dispersão. Inclusive, né? O que acontece aqui, nesse parágrafo que eu quero mostrar, que essa leitura, ela acontece por salto. Semelhante a um filme, você pensa que está vendo o movimento. Você está vendo, na verdade, como se estivesse sendo uma filmagem propriamente dita, no sentido de enxergar a cena acontecendo. Mas num filme, eu acho que todo mundo sabe que o que você enxerga na tela são fotos. Não é isso? É isso aí mesmo, Dima? Você que está aí, né, hoje aqui pela primeira vez, né? Na primeira aula, todo mundo se sente perdido. Aquele que não se achou perdido, me procura, porque não está normal, tá? Todo mundo na primeira aula que achar que foi tudo normal, que está beleza, que está entendendo tudo, me procura, porque tem alguma coisa errada. Então, a primeira aula é bem confusa mesmo, a pessoa não sabe onde é que ela entra, né? Mas depois vai se acostumando. Então, a percepção, né, silábica faz com que você salte, vamos colocar aí, né, 10 palavras em cada linha, entre aquele que lê no eletrônico e no livro de papel. Colocando uma média de palavras trissílabas, são 30 saltos, correto? 30 saltos. Então, imagine, 30 saltos, o tempo e o desgaste, o cansaço ocular que você tem nisso. Se você lê palavra por palavra, que é o objetivo desse capítulo, você já sai da leitura silábica para, pelo menos, aí, ao invés de fazer 30 saltos, você passa a fazer 8 a 10 saltos.
Deu para entender, Diego, isso aí? Quando você lê sílabas, você faz 30 saltos oculares. Então, o Emily ele já percebeu isso, colocando apenas uma câmerazinha na frente do livro. O olho fica pinotando, como se fosse o filme vendo fotos. E a gente tem a impressão que está correndo o olho, não é isso? E, na verdade, o olho não está correndo na linha, ele está pulando. Ok. É como Então, Pois não. frame de um vídeo, os frames de um vídeo que a gente vê, a velocidade, né? Exato. Se você mudar, inclusive tem celulares que filmam helicóptero, beija-flor. Vocês já viram como é? Não dá para ver a asa do beija-flor. E quando se filma um helicóptero, por exemplo, a impressão é que as hélices estão paradas. Porque tem celular que faz gravação a 30 fotos por segundo, 90 fotos, e os mais modernos fazem 120 fotos. O que grava em 120 fotos consegue filmar a hélice, certo? Porque ele filma com 120 fotos por segundo. A mesma coisa acontece com o teu olho. Se você lê silabicamente, teu olho vai pular. Imagina o cansaço visual em 1 hora de leitura. Um leitor comum lê 10 a 12 páginas por hora só. Tá? Um leitor dinâmico, em 1 hora, ele consegue ler um livro com 180 a 240 páginas. Perceberam a diferença? E o cansaço é menor, porque você faz o salto, né, vendo mais coisas de cada vez. Tá? E por que, vou perguntar aqui para o Maurício, por que, Maurício, que aumenta a dispersão fazendo mais saltos oculares? Bom, eu imagino que esse aumento de dispersão é porque o olho, quando ele está movimentando, ele não vê. Então, aí você para pensar em outras coisas. Isso, você desvia o pensamento para outros assuntos que te priorizam, que te chamam mais a atenção. Aumenta o cansaço, é mais cansativo, e por isso você também aumenta a dispersão, mas basicamente está ligado ao tempo que eu gasto para ler a página. Então, se eu gasto 2, 3, 4 minutos para ler uma página, eu vou me dispersar de tal maneira que no final dela eu já não lembro mais o que eu li. Quantas e quantas vezes, né, Jansen? Lembra no começo da mentoria? Que você lia, hoje mesmo aconteceu isso, né? Você já está ficando bom no negócio, você lê o bloco texto todo, e aí no final traz uma ideia. Aí você falou, professor, eu não estou lembrando de nada, né? Eu não consegui puxar ideia nenhuma daqui, não. Né, Larissa? Larissa mesmo dá umas travadas violentas, né, Larissa? Aí você termina de ler, parece que deu um tiro na cabeça, assim, que só dá o barulho na mente, igual labirintite, né? Então, isso acontece por quê? Por conta dos saltos oculares. Quanto mais saltos oculares, quanto menor o campo visual, mais tempo eu gasto para ler tudo, menos eu pego a ideia no todo, na percepção integral. Eu posso dar outro exemplo também, James, sobre isso. Exemplo, o flash. Eu com minha câmera, sem utilizar o flash externo, posso tirar uma fotografia com o flash da própria câmera, 10, 20, 30 fotografias em 1 minuto. Quando eu aciono o flash e colocando a velocidade, vamos dizer a velocidade média, eu posso tirar 150, 200 fotos em 1 minuto. A diferença é grande. E você pode aumentar a quantidade de fotos. Eu já peguei, assim, né, determinadas fotos no iPhone, ela tira várias, né? Que quando você coloca em cima da foto, passa um filmezinho, né? Quando você pega a foto. Por quê? Porque ela fez várias fotos daquela foto. E aí você pode, inclusive, escolher a que você gostou mais. Então, hoje não tem mais, Guinildo, foto com o olho fechado, né? Você consegue mudar os segundos da foto, do FPS, e conseguir pegar o momento, o segundo, o microsegundo que você estava com o olho aberto. Foi por isso que um fotógrafo profissional lá na Europa ganhou um dinheiro tirando a foto da barba de Neymar. Olha aí, tá vendo? Muito E dinheiro. o olho acontece. Tem gente que consegue ler, vocês viram aquilo? Uma página com o olho, eu já tentei fazer, mas eu vi que eu não sou doido, não. Ler uma página com o olho e a outra página com outro olho. Tenta lá, viu, Larissa? Se der certo, pode ir pro médico, tá?
Então, se você botar aqui uma bitola, né? Chama bitola, no meio, e conseguir ler a página da esquerda com esse olho e a página da direita com esse outro olho, você pode ir direto para o hospital, que você não é normal, não. Então, vocês viram lá que ele tem um distúrbio. Eu coloquei lá o nome dele, né, a foto, e é um em 100 milhões que nasce com esse distúrbio, né? Que consegue ler, né, 2 páginas ao mesmo tempo. Isso aí eu já treinei isso aí, mas eu vi que não deu certo, então eu vi que eu não tenho essa síndrome aí, tá? Mas voltando aqui, quem me ajuda a ler o próximo parágrafo? Pode Eu leio. Iron, ok, Iron, pode ler. Iron. Eu não sei se o microfone vai dar. Tá, tô ouvindo direitinho você. Beleza, então vou pegar aqui. Tá, quem já tá com ele na mão? Pode ser, Jansen? Posso ler? Pronto, vai lá. O metrônomo é um ritmizador usado para a prática de instrumentos musicais, tais quais o violão, a bateria ou o piano. Na leitura dinâmica, é um aparelho indispensável e um grande aliado para o desenvolvimento do ritmo e produtividade durante a leitura. Será usado para o estudo de conteúdos extensos nas técnicas aplicadas neste e em outros capítulos deste livro. Isso, então nós já falamos do metrônomo, né? Que o metrônomo tá para leitura dinâmica, como a bola para o futebol e a piscina para o nadador. Tá certo? Iron, você quer ler o próximo? A capacidade de ler palavras. Sim, pode ler. A capacidade de ler palavras sem ouvir-se da sílaba é quase um impulso lógico intuitivo. Então, foi isso que você fez agora, tá, Iron? Você acabou de fazer uma leitura silábica. Então, como você viu a palavra e é uma palavra nova, talvez a primeira vez que você viu essa palavra, olha só como é que você leu, ficou registrado aqui. Né, ó, silabação. Como se fosse uma criança aprendendo cartilha, viu, Iron? Por que você leu assim? Silabação. Primeiro, que é uma palavra nova para Né? você. E aí você voltou para a primeira série, né? Lá do jeitinho que sua tia te ensinou, né? Não era a tia que a gente chamava lá, a professora? E você viu, que legal, Maurício? Foi pego no flagrante, né? Silabação, ou seja, o vício da silabação, que é o que você fez, pode continuar. O simples fato de colocar o metrônomo ao ponto de fixar um toque por linha já induz por sincronização um condicionamento neurológico de unidade na leitura da palavra. Isso é importante, tá? Então, ó, a capacidade de ler palavras sem o vício da silabação é quase um impulso lógico intuitivo. Okay? Ou seja, o cérebro quer fazer isso. Tá? Então, o cérebro intui, ele já entende que é importante ler sílaba, palavra por palavra, ao invés de sílaba por sílaba. Mas você foi treinado, você foi alfabetizado para fazer isso. Tá? E o simples fato de você correr os olhos com o metrônomo, sincronizando cada toque uma linha, cada toque uma linha, cada toque uma linha, o simples fato de você fazer isso já te permite essa mudança fisiológica na estrutura cerebral. Entendeu o que eu quis dizer com isso aí, Larissa? Larissa está com uma cara de sono aí, que só Jesus, viu, Larissa? Deus te abençoe, né? Então, o que você entendeu por isso aí, Túlio? Me ajuda aí. Professor, bom, o que eu entendo é que a gente tem que reaprender, né? Eu vou repetir para você aqui, ó. O simples fato de correr os olhos com o metrônomo ao ponto de fixar um toque por linha já induz, por sincronização, o posicionamento neurológico da unidade na leitura das palavras. Bom, o que eu compreendo disso é que o simples fato de você
colocar um metrônomo, já vai forçando o seu cérebro a trabalhar de uma forma a ter um contexto a coisa toda, né? Parar de ler sílaba por sílaba e começar a captar e projetar ideias. Né? Exatamente. Só o fato de você ligar o metrônomo já vai lhe impedir de fazer uma leitura silábica. Ou seja, o cérebro vai se organizando, sincronizando a percepção da unidade. Ou seja, você para de ler sílaba para ler palavras inteiras. Me ajuda lendo o próximo, Maurício? Nas milhares de horas... Está com o microfone fechado? Me perdoe, Jay. Imagina. Nas milhares de horas de aulas particulares, através das mentorias com os meus alunos, tenho observado que nem mesmo os praticantes se dão conta de que estão ganhando velocidade, repetindo exaustivamente a leitura das linhas com o toque do metrônomo. Somente com os testes controlados, espantados reconhecem a diferença dessas primeiras experiências. Quem já notou isso? Eu sou uma prova concreta disso aqui, porque tem hora que o metrônomo ele vai, eu não consigo pegar tudo. E aí eu fico naquela situação. Eu não estou compreendendo isso aqui, mas continuo seguindo o metrônomo fielmente. Aí depois parece que o próprio cérebro começa a querer compreender automaticamente aquilo tudo ali. Alguém, além do Maurício, teve esse susto? Quantos mandam mensagem para mim no privado, né? Não manda nem no grupo. Professor, tudo bem, eu estou lendo com o toque aqui, tá? O Clécio mesmo é um deles, mandou para mim no privado. Eu tenho a impressão que eu não estou entendendo nada. Porque se você me perguntar que palavras estavam ali naquela folha, eu não lembro quase que nenhuma. Eu acho que eu não estou progredindo. Né? Quem teve essa impressão aí? Alguém teve essa impressão? Quando começou a treinar o palavras? Falou o Ayrton, a Larissa, né, o Túlio. Ou seja, você tem a impressão que você está fazendo coisa inútil. Só que aí, quando a gente vem e te dá um texto, você faz o teste, aí você nota a diferença. Tá? Eu não sei, não pode ficar com a telinha fechada, com exceção da dona Tecilina, que me pediu, por conta de questões pessoais aqui. Se a tela estiver fechada, a gente remove, tá, pessoal? Tem que estar com a telinha abertinha aí, funcionando conosco nas aulas. Se você não pode estar com a telinha aberta, aí assiste a aulinha gravada. Ela fica disponível daqui a pouco, mais tarde, né, no YouTube, tá bom? Então, vejo que tem aí um ou dois com a telinha fechada. Tem que estar sempre aberta, atento, firme e conectado aqui com a gente. Tá bom, quem lê aí o último parágrafo para a gente ir para a parte prática? Quer ler, Diego? Eu leio, se quiser. Fechou. Pode ler. Não há grande velocidade pelo único e simples desejo de ler mais rápido. Por isso, a leitura dinâmica não é a leitura rápida, como a maioria entende pelo próprio título em si, mas sim a repetição sistemática de padrões que dão a desenvoltura necessária para que o cérebro dê a automação à visualização, identificação e a formatação mental da sintaxe do texto. O que você entende por isso aí, Diego? Que a leitura dinâmica ela vai dar uma captação do todo, né? Quando ele fala sintaxe do texto, aí você vai entender, você vai ler, mas você vai processar de uma forma, não exatamente o que está ali, mas você vai conseguir extrair uma ideia daquilo ali. A ideia mais importante aí, tá? A ideia mais importante aí é de que o simples fato de querer ler rápido não aumenta a velocidade. Então, tem gente que pensa, eu já entendi como é que é essa coisa da leitura dinâmica. Eu vou pegar o olho aqui e vou apressar meu olho para tentar, eu vou marcar aqui no cronômetro e vou tentar ler rápido. Todo mundo que faz isso no teste inicial quebra a cara. Quantas vezes eu já fiz o teste? Milhões. Só nos auditórios eu fiz 1 milhão de vezes, em corpo presente com as pessoas no Brasil todo. Mais de 1 milhão. E em lives com 19 mil, né, 15 mil, 20 mil pessoas, a gente fez durante a pandemia, está tudo gravado no canal do YouTube.
né? A pessoa pensa assim, então, peraí, que eu vou acelerar esse teste aqui, quer ver que eu já tenho a leitura dinâmica e não sabia? Aí ele vai lá, ao invés de ler tentando entender, ele sai só apressando o olho ali. O que acontece na hora do teste, quando ele faz isso? Alguém fez isso aí sem querer no teste inicial? Eu vou fazer esse teste aqui, já que a leitura dinâmica, eu vou colocar o pé na tábua. E aí, na hora das perguntas, né, Aaron? Aí a pessoa acerta uma, nenhuma, uma e meia, duas, não lembra nada. Então, não é o simples fato de você querer ler rápido, passar o olho na linha, que acelera a leitura, né? Cai do cavalo feio, tá? Você pode até passar o olho. Tem gente que teve um aluno uma vez que leu 5 vezes o teste. E na hora de responder, só acertou uma pergunta e metade da outra. Uma era o título. Ele acertou o título e um pedacinho de outra. O que adiantou ele ler 5 vezes? Ele não leu, ele só passou os olhos. Tá certo? Pessoal, essa parte aqui de como treinar, nós já vamos fazê-la na prática. E aí depois você pode ler, você vai ver aí os gráficozinhos, né, de como é que lê, né, esquerda para direita, de cima para baixo, direita para esquerda, de cima para baixo, zigue-zague, de cima para baixo, né? Então, nós vamos pegar aí o palavra Zoom, esse aqui, ele é padrão, tá? É o mesmo exercício que está no seu caderno. Você vai perceber, quem está lá no grupo do livro, que o capítulo 4 ele é inédito. Alguém já abriu o capítulo 4? O capítulo 4 é bacana, né? Porque ele parece com o duplas palavras, só que ele tem um formato de texto. Então, você tem que fazer o salto imaginário, só que formando a sintaxe do assunto na sua mente. Então, cada página é um texto diferente. Tá? Então, nós vamos fazer o primeiro exercício juntos. Vocês vão pegar aí o palavra Zoom, tá certo? Se você tiver na sua apostila, ótimo. Se você não tiver na sua apostila, você faz. Professor, mas eu já conheço, eu já fiz isso aqui. Essa aula é diferente, tá? Nessa aula, a gente entra nos pormenores, tá? A gente entra nos detalhes. Então, você vai fazer a leitura e vai trazer detalhes que, a grosso modo, a gente não vê. Então, é diferente, mesmo que você já tenha feito esse exercício, tá bom? Tá escrito ali no como fazer, e aí, depois dessa aula, amanhã, eu vou complementar o capítulo, baseado no que a gente conversou aqui, e aí pronto. Aí trancou, o capítulo 1 está fechado para ir para a gráfica, certo? A mesma coisa nós vamos fazer no capítulo 2, no capítulo 3, aí eu farei os ajustes, os complementos, e a gente tranca a edição do livro. Aí eu só vou modificar na segunda edição, ou seja, depois desses 500 volumes que eu vou mandar imprimir, né? Eu vou mandar imprimir só 500 volumes, aí na segunda edição, aí sim, eu posso acrescentar. Aí a segunda já tem uma revisão e uma ampliação. Então, a ampliação vai até agora, até o final dessa aula. Amanhã eu ajusto, mando para a Cláudia, ela arruma e o capítulo 1 está fechado e selado. Tá certo? Vamos fazer, pessoal? Cada um vai ligar o seu metrônomo nessa teoriazinha que está aqui, né? Como treinar, né, o palavras. Eu explico sobre isso, tá bom? Então, você vai colocar na velocidade que você aguenta e vai ler somente uma vez, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Diego, qual seriam as palavras a serem lidas? Esquerda para a direita, cima para baixo. Isso, Tinha o pão, fui soube. isso. Depois, Pá, ele rir, mar. ok. Então, é como se fosse um texto convencional, da esquerda para a direita, acabou, cada toque é uma linha. Se você não conseguir ler as 4 palavras dentro do toque, você vai para a linha de baixo, terminou, respira. Pode fazer, pessoal, né? Quem já fez, né? 1 ou 2 vezes, ok. Só me avisa com a mãozinha aqui que já executou a leitura.
É somente uma leitura, ok? Maurício fechou. Jansen fechou. Daniel. Ok. Tá. Que velocidade você colocou aí, Túlio? Eu coloquei o 70, professor. 70. Quem fez mais de 70? Alguém colocou mais que 70? Eu coloquei 80. 80. Alguém fez menos de 50? Ok. Então, a maioria fez do 70 para cima. Perguntas importantes aqui. Se eu pedisse para você pegar um papel e dissesse só, agora anote as palavras que você memorizou, ia dar certo? Ué, então quer dizer, então, Daniel, que a leitura dinâmica não se preocupa com a memorização do conteúdo, é isso? Não, mas eu acho que porque são palavras soltas, sim, tem um sentido, o sentido que era mesmo a velocidade, não a retenção, né? Exato. Então, nós não estamos treinando nesse exercício retenção. Nós estamos treinando o quê? Ritmo, percepção integral, como é monossílabo, eu vou enxergar um todo, não é isso? Eu estou treinando o meu ganho de velocidade. Ok. Então, aqui o exercício não é para ficar decorando palavra. Fechou? Quer falar, Maurício? Não, essa questão, quando você fala isso é muito importante, porque no começo eu tinha muito essa preocupação de lembrar o que eu li. O objetivo desse exercício aqui não é esse, nesse Não é isso. momento. Não é Tá? lembrar, ele é o quê? Ele é melhorar a qualidade da mecânica mesmo. Exatamente, falou a palavra certa. É a mecânica, é o deslocamento, é a fisiologia do olho, a percepção do signo, né? A visão integral. Por isso que é monossílaba, porque aí não tem como você ler sílaba por sílaba, porque a palavra toda já é uma sílaba. Tá certo? Então, é claro que eu não vou colocar uma velocidade, né, Túlio? Você colocou aí no 80, você falou? 70, professor. No 70, eu coloquei no 70. É claro que eu não vou colocar uma velocidade, que eu só vou enxergar uma sombra, né? Uma outra coisa importante aqui é respirar quando acaba. Porque o exercício é hipnótico. Você tem preto e branco. E já perceberam que o metrônomo parece um relógio? Tec, 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 tec. Vai chegar uma hora que você vai estar passando o olho e não vai estar lendo nada. Você está só com o olho para lá e para cá, hipnotizado, né? Você entra em transe, em auto-hipnose. Vamos pegar aqui o 2, vamos ler da direita para a esquerda. Cada um liga o metrônomo na velocidade que achar mais confortável, tá? E você vai ler da direita para a esquerda. Terminou, sinaliza aqui com a mãozinha que fechou. Tá ligeiro, hein, Maurício? Maurício, o Túlio e o Daniel, acho que é porque ele está lendo umas 5 vezes, né, Daniel? Ao invés de levantar a mão, ele está lendo de novo. Tá. Primeira pergunta aí, por que é para ler português como se fosse árabe? Por que eu vou ler da direita para a esquerda? Não sei, não saberia te... Tá vendo? não saberia. Cansou de fazer esse exercício, não foi? E outros exercícios da direita para a esquerda, né, Maurício? Então, Sim. por que a gente está lendo aqui, Aguinildo, da direita para a esquerda? Para perceber, ter uma percepção melhor? Tem uma percepção melhor, está na mesma rua. Né? Está na mesma rua, não está respondendo. Tá na mesma rua da resposta. Isso aqui é para eliminar a questão da leitura silábica. Você começa a ler inteiro. Você falou isso uma vez para mim.
Quando eu leio de trás para frente, da direita para a esquerda, o meu cérebro, minha estrutura psicológica, cria um ponto no meio da palavra de sílaba. Então, se eu tenho o vício da silabação, né, Iron? Silabação, né? Se eu tenho esse vício, eu vou querer ler, ao invés de onda, eu vou querer ler da on. Só que o cérebro não lê da on, ele continua lendo onda, sim ou não? Ele continua vendo onda. Porque ele cria um ponto imaginário no meio de cada dissílaba, e aí ele passa a fotografar a palavra. E aí nisso você tem o ganho da percepção integral. Tá certo? Então é por isso que a gente faz a leitura da direita para a esquerda. E no caso do Palavras 3, alguém tem alguma pergunta até aí? Podemos ir para o 3. Tá sem microfone, Larissa? No Ela tem que Palavras... abrir o microfone dela para falar. É que está fechado seu microfone. No Palavras 3, você tem lá, ó, trissílabas. Projeto, estojo, oferta, nenhum. Nós vamos ler em zigue-zague. Então, eu li a primeira linha indo, começa em projeto, aí eu leio a segunda linha voltando, né? Então, terreno, embargo, açúcar, deserto. E na terceira linha eu vou, tarefa, palavra, escrito, pequenos. Então, você vem tec da esquerda para a direita, volta lendo da direita para a esquerda, vai indo, tec voltando, pode começar. Você vai fazer até o final, pelo menos uma vez, avisa que terminou. Cada um vai colocar um metrônomo na velocidade que acha mais confortável. Ok, Daniel, para que a gente está lendo em zigue-zague? Se no livro não é em zigue-zague, inclusive eu não conheço nenhum idioma que lê em zigue-zague. Eu tinha vontade de escrever esse livro em zigue-zague, tá? Então, é mais rápido, você ganharia 20% de velocidade se os livros fossem escritos em zigue-zague. Então, nem o Ocidente, que é da esquerda para a direita, francês, inglês, espanhol, alemão, e nem de trás para frente, aramaico, judaico, hebraico, árabe, que é de trás para frente, certo? O certo seria ler em zigue-zague, porque você economiza tempo. Ao invés de você voltar na outra linha, né, você já vai fazendo o zigue-zague. Tá? Mas por que, Daniel, que a gente lê em zigue-zague? James, eu vou dar um palpite aqui. Pelo que eu entendi aí, é para ganho de velocidade. Várias vezes, hein, Daniel? Isso aí você tem que estar já na ponta da língua. O objetivo dessa aula, pessoal, então é essa, tá? É diferente da mentoria individual, é diferente, né, do aulão que a gente faz com os 5 cadernos. O objetivo é a gente estudar teoria e prática. É uma aula mais cansativa? É. Porém, se você quiser dar aula depois desse assunto, você está preparado. Eu vi que o Airon está até na rede para poder não cansar, né, Airon? Você está em que estado, Airon, aí nessa rede aí? Aonde? Mato Grosso. Eu jurava que você estava no Pará. Entendeu? Ou em Manaus ou no Pará, né? Em Belém. Mas ok. Então vamos lá. Então me conta aí, Daniel. Eu já dei meu palpite aí. Acho que você está errado aí. Zigue-zague. Para que a gente vai ficar lendo zigue-zague? Né? Quem inventou essa maluquice aí? Para mim, o sentido aqui, James, é ganhar velocidade, né? Na mesma velocidade você vai e você volta. Em vez de você dar um salto. Ganhar velocidade.
O GPS entregou você, você pediu para ele para Sobradinho, ele levou você lá para Planaltina. Que Brasília sabe que está meio longe. Pega a mesma via, sabe? Mas foi para outro lado. Então, olha só, para que a leitura em zigue-zague, pessoal? É para poder ligar os dois hemisférios. É para conectar o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito através do corpo caloso. Tá? Alguém já fez esse exercício aqui? É. Você pensa que não serve para nada, né? Já fiz daí, mas só brincando, tá? Mas não sei o significado, não. É para integrar os hemisférios cerebrais, tá? Quanto mais você bater o dedo no outro, se você fizer isso aqui durante 1 minuto e o dedo ficar batendo um no outro, menos integrado são os seus hemisférios cerebrais. O Laí Ribeiro passa para a gente, no Sintonia, para fazer com lenço, né? Então, eu vi o quanto que a minha dominância era no hemisfério esquerdo. Tem gente que tem mais dominância emocional, tem gente que tem mais dominância cognitiva, né? Então, ele dá para a gente 3 lenços coloridos. Um amarelo, simbolizando o cérebro reptiliano, né? Um rosa, simbolizando o hemisfério direito, outro azul, simbolizando o hemisfério esquerdo. Então, tem que jogar um para cima, pega o outro, joga o outro, pega o outro, joga o outro. Quem é bom na rua, né? Você já viu o que faz com laranja, pera, coco, e já vi até com faca, né? Inclusive, alguns até com faca pegando fogo, né? Já viram aquilo? Eu mal faço com lenço. Tá? Quer ver um outro exercício para você treinar os dois lados do cérebro, Larissa? Você que tá, né, quando o neném não tá chorando, você pode fazer, tá? Ó, um dedo você roda para cá e o outro dedo você roda para cá, ó. Tá? Pensa num exercício para você ficar doidinho em casa. Viu? Você vai ver que os dois vão para o mesmo lado depois de um certo tempo, viu, Túlio? Isso mostra que os teus cérebros não estão integrados, né? Ó. Você vai e volta. Aí tem o do lencinho, né? Tá. O zigue-zague, ele tem a mesma coisa. Ele tem a função. Quando eu leio da esquerda para a direita, eu estou usando o hemisfério direito ou esquerdo? Quem sabe? Da esquerda para a direita ou esquerdo? O esquerdo. Quando eu leio voltando, eu estou usando o hemisfério direito. Quando eu vou, hemisfério esquerdo. Quando eu volto, hemisfério direito. Tudo bem até aí, né? Aí você vai notar que o capítulo 1, assim como no caderno básico, tá? Vai até a folha 10. Do número 4 ao exercício 9, são trissílabas e polissílabas. E no exercício 10, você tem só polissílabas. Tá certo? Quem já treinou esse exercício, esse módulo, não precisa. Vai apenas treinar, né? Não precisa treinar. Quem ainda não treinou, é o caso, acho que do Diego, né, Diego? Já treinou isso aí, Aaron? Não, treino não. Tá, então o Diego ainda não, né? O Dimas. Quem nunca treinou, vai treinar. Essa semana toda vai treinar da folha 1 até a folha 10. Esquerda, direita, folha 1. Direita, esquerda, folha 2. Zigue-zague, folha 3. Esquerda, direita, 4. Direita, esquerda, 5. Zigue-zague, 6. Quem já treinou, aprofundou a teoria, né? E aí eu queria saber de vocês aqui, para uma avaliação, vocês acreditam que acrescentou, né, essas informações teóricas sobre o módulo palavras? Então, manifesta aí quem acha que agregou. Com certeza, professor, é muito diferente, né? Você... o Túlio já fez uma aula individual e ainda é diferente, né, Túlio, quando é individual? Mas é bem parecido esse aqui do grupo, né? A individual, ela tem aquela vantagem que tem sempre aquele ponto que você ficou meio para trás, né? O professor acaba te puxando ali naquele momento. Mas o grupo também tem essa outra colaboração do grupo. Uma deficiênciazinha teórica, a gente bate e esclarece, né? Uhum. E ela é mais rápida também, né? Ela é mais direta. É mais dinâmica, né? Foi 35 minutos, acho. Né? Maurício, você que já está aí
bom no negócio? Você acha que acrescentou pegar um pouco dessa teoria? Eu acho que acrescentou, inclusive, James, não sei se é possível, como é que você está pensando nisso aqui, se fosse possível você até colocar essa teoria dentro do capítulo. Não sei se você tinha pensado nisso, que acontece. Você colocou aqui, mas não queria alterar o que já está aqui, por exemplo. Você criaria um box em algum ponto colocando esses aspectos Essa teóricos. aula vai ficar privada, né? Como é a aula 1, ela vai ficar disponível no YouTube. Mas as aulas seguintes vão ficar num playlist privado. Só vai assistir quem está no grupão, tá? No grupo do tratado e adquirir o livro na pré-venda. Então, as outras vão ficar. E aí, é claro, eu vou criar alguma coisinha, algum adendo, porque senão o livro não cabe num volume só, né? Senão vai ter que fazer em papel cedo, igual a Bíblia. Então, se cada livro tiver, cada capítulo tiver aí 20 páginas, né, 17 a 20 páginas, são mais de 30 capítulos das 600 páginas, certo? Fora os capítulos, os itens introdutórios, né, a conclusão, prefácio, índice, etc., bibliografia, né? Então, colocando isso aí tudo, né, eu estou mensurando aí que do jeito que está, um pouquinho, mais uma ou duas páginas que eu vou acrescentar hoje, tá? No total, o livro vai ter aí entre 500 a 600 páginas. Então, para uma primeira edição, Maurício, eu não posso também estender muito. Agora, numa segunda edição, eu posso fazer 2 volumes. Sim. Né? Aí eu aumento um pouco da teoria e diminuo o tamanho dos exercícios, né? Ao invés de disponibilizar 10 exercícios, disponibilizaria 5 ou 6 só, né? De cada módulo. Empobreceria. Mas isso é tudo uma coisa que a gente vai amadurecer na prática, certo, pessoal? Então, eu agradeço aqui a presença de todos. Acredito aí, né, que deu para cumprir o objetivo do capítulo. E quem ainda não está inscrito, seja bem-vindo a participar desse programa.